Bom dia, rapaziada. Estamos começando aqui hoje, né, o início do nosso segundo bimestre, falando sobre cálculo algébrico, né? O que vem ser o cálculo algébrico? O cálculo algébrico, ele é o ramo da matemática que estuda com as variáveis. O que são essas variáveis? Essas variáveis, elas são as letras. E essas letras, elas representam valores, certo? Vai ter situação em que você simplesmente vai representar essa expressão com as variáveis, e vai ter situações em que você vai ter que encontrar o valor dessa expressão. Quando você for encontrar o valor dessa expressão, ele vai te dar o valor dessas variáveis, dessas letras, certo? Então, olha aqui. Nós temos aqui, olha, uma representação do perímetro de um retângulo. A gente sabe que um retângulo, ele é o quê? Ele tem dois pares de lados paralelos e congruentes, ou seja, que tem a mesma medida. Então, se aqui vale x, o lado oposto a ele vai valer x também. Se aqui vale 2x, o lado oposto a ele vai valer 2x também. Então, nós temos aqui. Agora a gente vai calcular o perímetro, representar o perímetro, que não tem como a gente calcular porque a gente tem a variável x. O perímetro, ele não é nada mais, nada menos que a soma dos lados. Então, somando 2x mais 2x, mais x, mais x. Agora eu somo. 2x mais 2x dá 4x, mais x dá 5x, mais x dá 6x. Então, o perímetro aqui é igual a 6x. Certo? Então, pessoal, continuando aqui. Quando se fala em álgebra, né, a gente pode ter dois tipos de linguagem. A gente pode ter a linguagem matemática e a linguagem corrente. O que vem ser a linguagem matemática? A linguagem matemática é aquela linguagem, certo? Na qual nós vamos representar isso através de uma expressão. Por exemplo, ali eu tenho 3 que multiplica x mais 2, certo? Esta é a linguagem matemática. Na linguagem corrente, ou seja, por escrita, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o triplo da soma de um número. Quando ele fala a soma de um número, toda vez que ele falar de um número, ele está indicando um valor desconhecido, né? Então, esse número, como eu não conheço, eu chamo ele de x, com 2 unidades. Aí fica x mais 2. Eu poderia colocar assim a soma de 2 com um número, né? Podia colocar a soma de um número com o número 2, também daria certo, não estaria errado, né? Ou seja, está representando a mesma coisa. E aqui nós temos x ao quadrado mais 1. A linguagem matemática é essa, certo? Na corrente vai ficar o quadrado de um número acrescido de uma unidade. Também eu podia ter colocado o quadrado de um número mais uma unidade. Eu podia também colocar o quê? O quadrado de um número com 1. Também está certo. Que no caso aí tudo está indicando uma adição. Eu estou acrescentando, ok? Como eu falei para vocês, toda expressão algébrica, né, ela vai ter letras. E essas letras, elas representam valores. Quando se fala variável, significa o quê? Que vai variar os valores, né? Dependendo da questão, vai variar os valores. Então, olha aqui. Nós temos a expressão 3x ao quadrado, y3, mais 2e2t, menos 3xt, mais z, certo? Esta é a nossa expressão algébrica. E aqui estão os valores de cada uma letra. Então, para eu poder resolver essa expressão algébrica aqui, o que eu tenho que fazer, rapaziada? Eu vou ter que substituir as letras pelos seus respectivos valores. Aonde tiver x, substituo por 1. Aonde tiver y, substituo por menos 2. Aonde tiver z, substituo por menos 1. Aonde tiver t, substituo por mais 3.
né? Então, substituindo aqui, olha, 3 vezes 1. Coloco nenhum sinal, porque eu sei que está representando um positivo. Ao quadrado. Vezes o y ao cubo, olha. O y é menos 2, então eu vou ter menos 2 ao cubo. Mais 2 vezes z, ó, menos 1 ao quadrado. Vezes o t, que é o mais 3. Menos 3 vezes o x, que é 1. Vezes o t, que é mais 3. Vezes mais o z, que é menos 1. Como eu tenho agora de uma expressão algébrica, acabou se tornando uma expressão numérica, né? Já que se tornou uma expressão numérica, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Vou primeiro calcular as potenciações. Então, vou ter 3 vezes 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 ao cubo vai dar, ó, menos 8. Mais 2 vezes menos 1 ao quadrado vai dar 1. Vezes 3. Pronto. Ó, menos, certo? Com mais vai dar menos. 3 vezes 1 dá 3. Com 3 que subiu, 9. Mais com menos dá menos 1. Certo? Aí aqui eu multipliquei sem querer, mas não tem problema não. Agora eu vou multiplicar todo mundo, olha. Essa parte e essa parte. Mais com menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Vezes 8, 24. Mais 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Menos 9, menos 1. Vou somar todos os negativos primeiro, olha. O menos 24 com menos 9 com menos 1. Somou, deu menos 34. Mais 6. Resposta final, menos 28. Determinei o valor numérico desta expressão aqui. Gente, como eu tinha falado para vocês, isso acaba o quê? Variando. As letras, elas são chamadas de variáveis. Então, ela vai variar o seu valor. Ela pode variar o seu valor dependendo da questão. A questão que vai te dar o caminho das pedras. Quando pedir para você encontrar o valor numérico dessas expressões algébricas. Então, olha só, utilizando a mesma expressão algébrica que a gente viu no exemplo anterior, você aqui tem a mesma expressão algébrica, porém com valores das variáveis trocados. Ele está falando que x vale menos 1 agora, e está falando que y ele vale mais 1 meio, está falando que z vale menos 2 terços, e t vale menos 1 meio. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever a minha expressão algébrica substituindo as variáveis, ou seja, as letras, pelos seus respectivos valores. Então, aqui, olha, 3x2y3. Eu vou substituir o x por menos 1 e vou substituir o y por mais 1 meio. Então, vai ficar assim, olha, 3 vezes menos 1 ao quadrado vezes 1 meio ao cubo mais, ó, 2z, 2t. Vou substituir o z por menos 2 terços. Então, vou ter menos 2. Opa! Tem que ficar atento, hein, gente? 2 vezes menos 2 terços ao quadrado vezes o t, que é menos 1 meio, certo? Menos, ó, agora vou substituir o x e o t. 3 vezes o x, que é menos 1, vezes o t, que é menos 1 meio. Menos 1 meio. Mais o z, que é menos 2 terços. Tá aqui, bonitinho. Certo? Então agora o que eu vou fazer aqui, pessoal? Antes de qualquer coisa, eu tenho que calcular as potenciações.
Nesse tipo de expressão, quando se envolve fração, vocês têm que tomar muito cuidado, certo? Muito cuidado por quê? Porque qualquer erro é fatal. Qualquer erro você joga a sua questão fora, né? Então, na hora de você fazer a substituição, você dá uma olhadinha, vê se está faltando algum detalhe, ou se está faltando um expoente, ou se está faltando um sinal, porque é aquilo, pessoal, quando se trabalha com números positivos e negativos, colocou um sinal errado, errou toda a questão. Infelizmente é assim. Sinal errado, você erra toda a questão. Então vamos lá. Então, calculando as potenciações. 3 vezes menos 1 ao quadrado dá 1. Vezes 1 meio ao cubo. 1 ao cubo vai dar 1. 2 ao cubo vai dar 8. Ok? Ó, uma multiplicação aqui. Vamos primeiro calcular a potenciação. Então, vou ter mais 2 vezes... Ó, menos 2 terços. O expoente ele é par. Já que o expoente ele é par, então resposta positiva. 2 ao quadrado, 4. Sobre 3 ao quadrado, 9. Vezes menos 1 meio. Menos 3 vezes menos 1 vezes menos 1 meio. Mais menos 2 terços. Pronto, e agora? Calcula a multiplicação. Certo? Por último, adição e subtração. Seguindo a regrinha. Potenciação. Multiplicação e divisão, na ordem que aparecer. E por último, adição e subtração. Aí agora eu vou o quê? Multiplicar. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Então vai ficar 3 oitavos. Aí olha só, regra de sinal. Mais com menos, deu menos. Detalhe importante, gente. Vamos utilizar uma propriedade que a gente já conhece há muito tempo. A propriedade do cancelamento. O que vai ser a propriedade do cancelamento? Cancela o número do numerador com o número do denominador. É uma simplificação um pouquinho diferenciada. Ok? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode ver a multiplicação. Se tiver número igual em cima e embaixo, a gente corta. Igual em cima e embaixo. O 2. Ó. Corto esse com esse. Parou de existir. Certo? Esse número não existe mais. Né? Porque 2 dividido para 2 dá 1. E o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ok? Aí agora, ó. 4 vezes 1. 4. Sobrou 9 embaixo. Ó. Um monte de sinal ali naquela multiplicação ali. O que eu faço? Em vez de eu ficar com aquele negócio, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Eu conto a quantidade de sinais, pessoal. Se a quantidade de sinais negativo for par, resposta positiva. Se for ímpar, resposta negativa. Então vamos lá, contando o sinal. 1, 2, 3. 3 é par ou ímpar? Ímpar. Já que ele é ímpar, resposta negativa. Agora eu multiplico, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 sobre 2. Finalizando aqui, olha. Mais dentro, mais fora, menos dentro. Vai dar menos 2 terços. Reta final. Reta final. Já pensou, você chega aqui e você não lembra o que você já estudou? Fica complicado, não é? Então, reta final, pessoal. Vou ter que subtrair tudo isso aqui. Para eu subtrair tudo aquilo ali, eu tenho que aplicar uma regrinha bem básica. Primeiro passo, tirar o MMC dos denominadores. Ou seja, eu tenho que reduzir todas essas frações ao mesmo denominador. Certo? Os denominadores que eu tenho aqui são 8, 9, 2 e 3. Então eu vou ter que tirar o MMC de 8, 9, 2 e 3 desses 4 números. Vamos lá, do ladinho aqui, olha. 8, 9, 2 e 3.
Começando a dividir por 2, 4, 9, 1 e 3. Por 2, 2, 9, 1 e 3. Por 2, 1, 9, 1 e 3. Por 3, 1, 3, 1 e 1. Por 3, 1 e 1 e 1 e 1. O restante agora eu multiplico. Fatorei, né? Fiz a decomposição simultânea. Agora eu vou multiplicar para encontrar o valor do MMC. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Vezes 3, 24. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com o que subiu, 7. Ou seja, o MMC ele é igual a 72. 72 é o meu MMC. Então vamos lá. Coloco 72 aqui. O que eu vou fazer com esse 72? Vou dividir por 8, por 9, por 2 e por 3. 72 dividido para 8 vai dar 9. 72 dividido para 9 vai dar 8. 72 dividido para 2 vai dar 36. 72 dividido para 3 vai dar 2, 24. Resultado agora multiplico com o de cima. 9 vezes 3 dá 27. Menos 8 vezes 4 vai dar 32. 36 vezes 3, caramba, vou multiplicar 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Deu 108, então fica menos 108. 24 vezes 2 vai dar menos 48, né? Pronto. Vou apagar isso aqui, ó, para eu poder ter espaço para poder colocar a minha resposta final. Agora, olha só. Vou somar todos os negativos, ó. 108 com 32 dá 140. 140 com 48 vai dar 188. Aí, deu menos 188. Ó, vou tirar 27. 8 tira 7, 1. 8 tira 2, 6. 161. Menos 161 sobre 72. Esta é a minha resposta final. Caramba, professor, não é difícil não. O negócio até que é fácil, mas tem que prestar muita atenção, rapaziada. Então, aí foi a nossa aula de hoje, ok? Então, ó, vocês entram no canal aí, curte a aula, se inscreve no canal Geomate Léo, pra gente poder, olha, evoluir cada vez mais aí, olha, dos nossos conteúdos aí. Esse conteúdo, lembrando, que é conteúdo de 8º ano. Vou postar alguns conteúdos do 9º, do 7º, do 6º. Alguém aí que tenha dificuldade, que seja do 8º ano e tenha dificuldade em MMC, expressão numérica, né? Quando eu postar o vídeo lá das aulas lá do 6º ano, do 7º ano, vai lá e dá uma olhadinha, né? Para poder dar aquela relembrada, aproveitar esse período de quarentena aí que a gente tá em casa, né? Infelizmente está uma correria danada. A gente tem que tá procurando o quê? Né? Seguir a tecnologia, dando aquele jeito lá. Realmente essa pandemia pegou a gente de jeito e a gente não sabe como, né, lidar com essa situação, né? Então, gente, não esqueça de fazer o quê? Manter as mãos higienizadas, lavar as mãos com sabão. Não esqueça de usar o álcool em gel. Se sair para algum lugar, pessoal, máscara, certo? Tô sem máscara porque aqui, eu tô aqui dentro de casa aqui, improvisei a nossa sala de aula aqui, né? Porque a vida continua, né? E em breve a gente vai estar junto aí, rapaziada.
Então, aguardo vocês aí até numa próxima aula aí. Valeu? Um abraço.